Olá, queridos irmãos, mais uma vez estamos aqui para falarmos sobre a obra missionária. Queridos irmãos, esse é o seu tempo missionário. Um tempo em que nós falamos sobre a obra missionária. O objetivo desse momento missionário é desenvolvermos estudos sobre missões, desafiar a igreja, desafiar todos os crentes a se engajarem nessa obra, nessa causa de alcançar aqueles que ainda não foram alcançados, aonde Deus conta com você e Deus conta comigo também, e Deus conta com todos nós. Queridos irmãos, como todos sabem, nós falamos que Deus bem poderia ter usado anjos para alcançar pessoas no anúncio do Evangelho. Deus poderia usar outros meios para alcançar os não alcançados, os perdidos. Ele poderia fazer isso, mas só que Deus, Ele conta conosco. Deus conta com você, Deus conta comigo e Deus conta com todos nós. Então, um dia nós fomos alcançados e agora o Senhor quer que alcancemos os outros também. E nós sabemos que o homem, seu evangelho, ele caminha de passos largos para o inferno. E esse inferno, eu não gostaria que você fosse para lá, e também você não gostaria que seu parente fosse para lá, e todos nós não gostaríamos que alguém fosse para esse lugar. Por isso que nós precisamos urgentemente de pregar o evangelho. Então, queridos irmãos, sejam bem-vindos ao seu tempo missionário, onde nós falamos sobre a obra missionária. Hoje nós queremos falar sobre Paulo, como nós falamos, a última vez falamos sobre a perseguição, e nós queremos dar continuidade nessa linha, desse pensamento, nesse ar de perseguição, e nós queremos falar sobre Saulo. E nós falaremos Saulo em 6 etapas. Primeiro nós veremos as suas origens, sua terra natal, e depois nós veremos a escola frequentada, e nós veremos o cargo ocupado ali na Judeia, no meio dos judeus. Nós veremos também a sua influência ali na perseguição, e nós veremos a sua conversão, e aí por fim nós veremos o seu chamado ao ministério missionário. Então, fica comigo e acompanhe esses estudos. Que Deus nos ajude. Vamos orar para nós começarmos esse estudo. Senhor, nós queremos, mais uma vez, agradecermos pelo tempo dado para falarmos sobre a obra missionária. Obrigado, Senhor. Como nós dissemos bem cedo, que Deus, o Senhor, poderia usar outros meios, além do homem, porque somos falhos, porque somos homens com defeito, com problemas, somos homens pecadores, mas o Senhor quer que nós mesmos, uma vez alcançados, alcancemos os outros também. E nessa missão, o Senhor conta comigo, conta com a sua igreja, e o Senhor quer ver toda a igreja envolvida nessa causa. Senhor, muito obrigado. Nos ajude, Senhor, nos acompanhe para que tenhamos um tempo de qualidade, onde falaremos sobre Saulo, onde falaremos da influência deste homem, falaremos da sua origem, e nós ali terminaremos falando sobre o seu chamado. Por favor, Senhor, nos dê lições que iremos aprender nesses estudos. Senhor, muito obrigado. No nome do Senhor Jesus. Amém. Então, queridos, nós, para desenvolvermos o nosso estudo hoje sobre missões, nós iremos no livro de Atos. Atos, eu tenho falado que o livro de Atos é um livro que fala sobre missões. Eu queria dizer que não tem como falar de missões sem falar do livro de Atos. Talvez você possa discordar, talvez alguns possam discordar comigo, mas no meu ponto de vista, se nós queremos falar sobre missões, é indispensável
o livro de Atos. Então, nós precisamos do livro de Atos para sabermos a continuidade da igreja, o que a igreja fez após a ausência ou a ascensão do Senhor Jesus. Nós sabemos que ele não está ausente, ele está em nós, espiritualmente e fisicamente ausente. Então, nós sabemos que a Bíblia nos fala que Deus ele está conosco, o Senhor Jesus ele está aqui conosco. Apesar de que nós não vemos com nossos olhos nus, mas nós podemos ter certeza de que ele está aqui. Então, com a ausência do Senhor Jesus de forma física, mas sim presente espiritualmente, a igreja continuaria, os discípulos continuariam a obra do Senhor Jesus, evangelizando, fazendo coisas maiores, como o Senhor Jesus disse. Então, hoje nós falaremos sobre Paulo, e para falar sobre Paulo, geralmente nós estamos acostumados a ler Atos capítulo 9. Atos capítulo 9, porque é nesse capítulo onde Lucas narra a história de Paulo, a sua conversão, o seu desejo, o desejo por acabar com a igreja e ali a sua conversão. Mas hoje nós queremos desenvolver esse estudo baseado no livro de Atos, capítulo 22. No capítulo 22 é onde Paulo, diante do julgamento, ele dá seu testemunho de vida. Ele fala de suas origens e ele fala até onde aconteceu a sua conversão. Então, capítulo 22, ele nos explica, apesar de que capítulo 9 também nos explica da conversão de Saulo. Mas hoje nós queremos falar no capítulo 22 de Atos. Ali veremos a história toda de Saulo, porque ele mesmo dá testemunho. Então, esse é o todo do estudo que nós iremos fazer hoje. E nós sabemos, irmãos, sabemos que o primeiro missionário a existir de todos os tempos, um missionário que ganha um lugar de honra, um missionário que se destaca no meio de todos os missionários, um servo que se destaca no meio de todos os servos, um homem que se destaca no meio de todos os homens. Essa pessoa é Cristo, aquele que é a imagem do próprio Deus, aquele que veio ao mundo. E Paulo, após a sua conversão, ele nos fala que ele sendo a imagem do próprio Deus, sendo Deus, não usou por usurpação o ser igual a Deus. Antes de tudo, e Paulo nos fala que ele se esvaziou, se fazendo semelhante ao homem, semelhante ao servo, e veio a este mundo e nos anunciou a mensagem da vida eterna. Essa pessoa é o Senhor Jesus, Senhor dos senhores, Rei dos reis, a quem pertence a honra, a quem pertence a glória pelos todos os séculos. Então, o Senhor Jesus, ele é o maior missionário, o melhor missionário de todos os tempos que já se passaram, que virão, o Senhor Jesus. Porém, entre os homens, estou falando no meio de homens pecadores, também não deixaremos de falar sobre pessoas que foram usadas. Pessoa que hoje tem sido exemplo também sobre a obra missionária, no meio missionário, essa pessoa é Paulo. Então, Paulo, apesar das suas falhas, apesar dos seus pecados, ele também tem um exemplo, tem uma vida de missões capaz de nos ensinar, digna de ser aprendida. Então, nós estamos aqui para aprender sobre a vida de Paulo. Então, para começar, nós queremos falar sobre a sua terra natal, suas origens. De onde é Paulo? Por que esse homem aparece e começa a perseguir a igreja e, do nada, ele começa a virar
o mundo de cabeça para baixo com a pregação do Evangelho. Afinal de contas, qual é a origem desse homem? Qual é a origem desse homem? Você já pensou sobre isso? Então, no capítulo 22, nós veremos a origem de Saulo. No versículo, Atos capítulo 22, versículo 3, diz assim: eu sou judeu. Lembra que Paulo está aqui apresentando sua defesa, contando o seu testemunho. Para começar, vamos no versículo 1, para a gente entender o contexto. Irmãos e pais, ouve agora a minha defesa perante vós. Quando ouviram que lhes falava em língua hebraica, guardaram ainda maior silêncio e continuou. Agora ele pede atenção e ele agora vai começar o seu testemunho falando de suas origens. Versículo 3. Eu sou judeu, nascido em Tarso, da Cilícia. Esse versículo nos apresenta as origens de Saulo. Nós usaremos o nome Saulo antes da sua conversão e depois da sua conversão nós usaremos o nome Paulo, porque assim a Bíblia o faz. Então Saulo perante os seus irmãos, perante os judeus, ele apresenta a sua defesa. Ele diz que, olha, eu sou um judeu. Porque nós vamos lembrar que ele está diante do julgamento e nós sabemos, no final da sua viagem missionária, ele foi pego, ele foi arrastado do templo e foi açoitado. Os acusadores diziam que porque ele introduziu os judeus no templo, então por isso que ele foi preso. E aí ele foi espancado e quase veio à morte. Então ele se levanta dizendo, olha, eu sou um judeu também como vocês, eu sou um judeu nascido em Tarso. E nós vemos aqui que ele tinha dupla cidadania, primeiro judeu, e Tarso era uma cidade da Cilícia, e a Cilícia era uma província romana naquela época, uma província romana, e nós poderemos falar sobre a Cilícia. E alguns comentários vão dizer que essa cidade, Cilícia, era uma cidade de muito destaque. Era uma cidade cheia de escolas, era uma cidade que não era de menos importância, mas sim de grande importância, uma cidade bem localizada estrategicamente falando, e era uma cidade também de muito comércio, e era uma cidade que havia muitas escolas de pensamentos de alta qualidade. Era uma província que tinha várias faculdades. E os jovens ali iam crescendo fazendo faculdades, os jovens tinham oportunidade de fazer essas faculdades, de se formarem nas melhores escolas possíveis. E essa é a origem de Paulo. E a Cilícia, ela ocupava um lugar muito estratégico para quem estava relacionado ao comércio, para quem gostava de fazer comércio, então visitar lugares turísticos. Então, essa é a cidade onde Paulo nasce, e ele diz que era judeu, mas estava lá na província de Cilícia, que hoje é a Turquia. Hoje esse lugar, essa cidade pertence à Turquia. E Saulo, como eu disse que eu usaria o nome de Saulo, ele diz que ele era dessa cidade. Nós chamamos Paulo de Tarso, como ele bem fala, né? Paulo de Tarso, porque Tarso era a cidade dentro da província da Cilícia. E Paulo diz que ele tinha essa dupla cidadania. Nós sabemos que nessa época quem governava era o Império Romano, e então todos aqueles dominados pelos romanos, eles ganhavam a cidadania. Então Paulo tinha essa dupla cidadania. E ele poderia bem desfrutar. Quem tinha dupla cidadania naquela época, ele tinha muitos privilégios. Até que Paulo, em alguns momentos, ele fala a língua, né,
ele fala que ele usa a cidadania romana para aproveitar os privilégios. Por exemplo, o privilégio de não ser julgado de qualquer maneira. E ele muitas das vezes apelou que ele era um cidadão romano. E como cidadão romano ele podia usar esse privilégio. Então, tinha vários privilégios em comparação para aquele que tinha apenas uma cidadania. E alguns compravam essa cidadania por causa dos privilégios que acompanhavam para quem tinha essa dupla cidadania. E hoje em dia nós vemos isso para quem tem a dupla cidadania, tem os privilégios daquele país ao qual ganhou a cidadania e também tem os privilégios do seu país de origem. E nós vemos Paulo aproveitando de todos os meios. Então, essa é a origem de Paulo. E em algum momento, alguns vão dizer que, como ele fala, que ele mudou para a Judeia, como ele vai falar aqui, versículo 3. Eu sou judeu, nasci em Tarso, da Cilícia, mas criei-me nesta cidade, e aqui fui instruído aos pés de Gamaliel. Em algum momento da sua vida, eu não sei quais os motivos que o levaram a mudar de residência, mas saiu de Tarso, ele viajou para Jerusalém, e quando nós vemos ali no mapa, numa linha reta, nós vemos ali dando 290 quilômetros, é o que as informações nos falam. E ele diz que, eu disse 290, mas eu confundi. Essa é a distância entre Jerusalém e Damasco. E para Tarso, não faço ideia, mas essa foi a vida de Saulo. Ele mudou de Tarso para Jerusalém, e a ideia dele, lembra que eu disse que Cilícia, ou Tarso, lá tinha escola, tinha faculdades, mas por ser um judeu e que tinha a ambição de estudar a lei judaica, ele foi para Jerusalém. E ali, Paulo diz que criei-me nesta cidade. Pelo visto, ele mudou bem cedo ali para Jerusalém. Não se sabe se foi na infância, porque ele não fala. Mas ele mudou e aproveitou o bom tempo ali em Jerusalém. Então, deve ter se mudado depois de 18 anos, não se sabe. Ele mudou para aquela cidade e passou o bom tempo ali. E ainda mais, ele diz que instruído aos pés de Gamaliel. Então, quando ele muda para Jerusalém, por causa desse versículo, parece que ele tinha a ambição de estudar a lei judaica, e quando muda para Jerusalém, ele se matricula ali na escola de Gamaliel, na faculdade onde Gamaliel administrava. Na Bíblia nós encontramos dois Gamaliéis. Primeiro nós encontramos em Números, se não me engano, aonde Gamaliel, não é este do Novo Testamento, aonde ele é apontado para ajudar Moisés na contação ali do povo. E aqui temos o segundo Gamaliel, o Gamaliel que em alguns momentos ele se levantou para explicar para a sua equipe que, olha, essas pessoas que vocês estão perseguindo, elas são de Deus. E se eles não são de Deus, se o que eles falam não vem de Deus, podem deixar que isso vai sumir. Quando os apóstolos foram pegos e a ideia deles era proibi-los de pregar no nome do Senhor Jesus. Então Gamaliel se levanta e diz para eles, olha, vamos deixar isso porque podemos nos achar lutando contra Deus. Porque se isso é de Deus, isso vai durar por muito tempo. Não adianta nós lutarmos contra o próprio Deus. Mas se não é de Deus, isso vai assumir daqui a pouco. Então, ele foi usado, não sei se podemos dizer assim, foi usado por Deus para livrar os apóstolos dos açoites ali da liderança judaica. Então, essa é a escola onde Paulo estudou, aos pés de Gamaliel. Nós poderemos falar por muito tempo sobre a vida de Gamaliel. Gamaliel, hoje em dia, representaria
a faculdade de direitos, a maior faculdade renomada de direitos, aonde formava-se juízes e advogados para defender a lei daquela cidade. Então, dizer, naquela época, como eu tenho dito em outros estudos, dizer que eu estudei na escola de Gamaliel tinha um peso muito grande. Hoje em dia, não sei qual é a maior faculdade de direito onde forma juízes e advogados renomados aqui, talvez no mundo inteiro. Não sei qual seria. Mas então, é ali onde Paulo gastou a sua juventude estudando, memorizando, e há informações que nos dizem que estudar aos pés de Gamaliel significava sentar mesmo, não era sentar numa carteira dessa. Não era sentar numa cadeira, era sentar aos pés. Eles aprendiam em volta do professor. E aí, sentados, e aí tinham que memorizar. Havia memorização. Naquela época, os estudos na comunidade judaica funcionavam na base da memorização. Por isso que eles precisavam memorizar o Shema. Assim diz o Senhor. Amarás o Senhor, seu Deus. Então, eles memorizavam as escrituras, memorizavam os estudos ali da Torá. Então, é nesse ambiente onde Saulo foi crescendo aos pés de Gamaliel. E estudar, como disse, estudar aos pés de Gamaliel não era para qualquer um, e não sei se eu conseguiria, porque ali a maior parte, como eu disse, funcionava a memorização, não a escrita, porque a lei precisava estar aqui no coração de todo judeu, no coração de todo que nascesse ali na comunidade judaica, e tem que estar aqui na mente também. Então, eis a necessidade da memorização constante. Então, é nesse ambiente que Saulo cresce aos pés de Gamaliel, literalmente sentado aos pés, não por cima dos pés de Gamaliel, mas em volta ali para aprender desse grande homem de Deus, mas por ser um fariseu, nós sabemos qual é a conotação de um fariseu. Quando ouvimos o nome fariseu, sabemos como que isso ecoa. E fariseu, como nós dissemos, por ser alguém que preservava tanto a lei e passou da medida e começou a incluir as tradições dentro da lei, e aí não se sabia mais qual era a lei e qual que não era a lei, qual era a tradição, qual era a lei. E muitas das vezes o Senhor Jesus teve que confrontá-los, porque eles passavam a valorizar mais as tradições do que a própria lei, porque eles foram acrescentando. Então, por isso, o nome Gamaliel às vezes não ecoa muito bem aos nossos ouvidos. E ainda no versículo 3, nós já vimos as suas origens, sua terra natal, nós já falamos da escola onde ele frequentou, e nós queremos ver também o seu cargo público ali no meio dos judeus. Ele diz aqui, segundo a exatidão da lei de nossos antepassados, sendo zeloso para com Deus, assim como todos vós sois no dia de hoje. Então ele diz que após ele ter estudado aos pés de Gamaliel e a aprovação para exercer, para fazer parte do grupo dos fariseus, era como um concílio, todos numa sala ou algum lugar, mas tem que passar por um concílio, por aprovação dos outros fariseus. Já imagina, aonde estão os fariseus? Não faço ideia quais as perguntas eram feitas, e o candidato ao farisaísmo, com certeza ele tinha que memorizar a lei, tinha que ter a lei na ponta da língua. Talvez alguém perguntava, nos fala o que diz, talvez essa referência ou aquela, e aí tem que falar. E com a aprovação dos outros, da liderança judaica, que eram os fariseus, então a pessoa fazia ali, era incluso
ali na liderança dos fariseus. Então, Paulo, após esse tempo com Gamaliel, ele passou a fazer parte da liderança judaica. E como ele fala, ele diz que, segundo a lei dos nossos antepassados, sendo zeloso para com Deus. Então, era um homem zeloso, era um homem que tinha muito zelo pela palavra de Deus, e por causa desse zelo, em alguns momentos, o próprio Saulo, após a sua conversão, diz que o fariseu, o que acontece com ele é que ele tem zelo, mas é um zelo sem conhecimento. Sabe, quando você está tão zeloso, apegado a uma coisa, e você não está aberto para ver o significado da coisa, podemos dizer assim. Não consegue ver algumas coisas que essa coisa, mas esse estudo que você está tão apegado, essa crença que você está tão apegado, ao ponto que você perde a essência de algumas coisas. Você é tão zeloso na lei e que não vê que a lei nos fala sobre Cristo. E muitas das vezes foi isso que aconteceu. O zelo que os fariseus tinham, ao ponto de ignorarem todos os estudos do Senhor Jesus, foi que eles estavam tão zelosos na lei que não viam o significado da lei. Porque a lei apontava para Cristo. A lei apontava para Cristo, apontava para aquele que viria. Mas o zelo que os cegava, eles não viam isso. Então, levou com que eles crucificassem o Messias. A pessoa que eles esperavam, que a lei falava, eles acabaram crucificando. Que triste. É muito triste isso. Então, essa era o cargo público de Saulo ali entre os judeus. Ele era zeloso para com Deus, assim como todos vós sois no dia de hoje. Ele falava para os fariseus que estavam ali o julgando, os doutores da lei estavam ali o julgando, querendo matá-lo, por seguir o cristianismo, por seguir a Cristo. Então ele disse, olha, um dia eu estava no lugar de vocês, eu era zeloso com vocês. Vocês me conhecem. Eu era fariseu. Eu amava a lei do Senhor. Eu amava essa herança dos nossos antepassados, porque a lei era a herança do judeu. E um dia eu estava com vocês, zeloso com Deus. Então, esse era o cargo público, um fariseu. Um jovem que se entregou aos estudos da lei e um dia se formou para ali defender a lei. Defender, podemos dizer, defender entre aspas, porque quando lembra que essa liderança judaica, os fariseus, ela veio daquela linhagem de Neemias, de Zorobabel. Com o tempo, essas pessoas que faziam aquela liderança, porque essa liderança, quando sai do cativeiro, volta para a sua terra natal, essa liderança se levanta com a intenção de chamar o povo para a observação da lei. Só que com o tempo as pessoas foram morrendo, como Neemias, Zorobabel, essas pessoas foram morrendo, se levantando outras pessoas, porém o povo, a liderança foi perdendo a essência da lei. A liderança foi desviando daquilo que era verdade. Por isso que nós chegamos até aos fariseus, um grupo que era para ter uma boa intenção ao se levantar para ensinar o povo a lei de Deus, com o tempo foi se corrompendo e então a própria liderança ali perde a essência da palavra do Senhor. E eles foram, como eu disse, adicionando coisas e o que a Bíblia não falava, eles tentaram incluir, então, e eles mesmos não cumpriam. Então, aí o grupo perdeu a sua finalidade. Se Zorobabel, se Neemias estivesse aqui, ele teria dito, olha, a ideia desse grupo não era essa. A ideia era que essa liderança judaica tivesse o conhecimento das Escrituras e ensinasse o nosso povo. A ideia não era se corromper. Com certeza eles diriam isso. Então, aqui nós vimos. Então, nós queremos ver a influência desse homem. Já falamos da sua terra natal, já falamos
da escola frequentada, nós já falamos ali do cargo público, nós queremos ver então a influência que esse homem Saulo teve ali na perseguição da igreja. Versículo 4 diz assim: persegui este caminho até a morte, prendendo e metendo em cárceres homens e mulheres, de que são testemunhas o sumo sacerdote e todos os anciãos. Destes recebi cartas para os irmãos e ia para Damasco no propósito de trazer manietados para Jerusalém os que também lá estivessem para serem punidos. Então, Saulo, ele diz que, olha, como vocês sabem, já expliquei das minhas origens, eu era um fariseu como vocês, um dia eu estava sentado onde vocês estão, ele está falando com os judeus, com os fariseus, com a liderança judaica, doutores da lei, e ele diz que então eu pedi a permissão de cartas. Paulo tinha, como eu disse, ele era um fariseu, ele tinha acesso, tinha permissão, é só pedir uma carta, olha, uma carta que me desse acesso a uma cidade X, e ali ele chegava e então perseguia os crentes, e outros diz que ele perseguia até a morte. Até a morte. E ele está dizendo que, olha, não sei se ele tenha matado alguém, mas ele diz que perseguia até a morte. Então, para dizer que ele pode não ter matado, mas presenciar, como no caso de Estevão. Ali no capítulo 7 de Atos, nos fala que na morte de Estevão, Saulo era aquele jovem que ficava com as roupas das pessoas que eram ali apedrejadas e que guardavam os itens dali dos fariseus que iam matando os crentes. Ele estava ali. Talvez em algum momento ele também tenha matado um crente, porque ele diz que perseguia até a morte. Então, essa era a influência desse homem. Um homem que rangia os dentes para matar os crentes. Um homem que odiava os crentes. Vamos lembrar que a liderança judaica e a mensagem do evangelho, eles eram rivais. Não na sua essência, não segundo as escrituras, mas já como eu expliquei, que os judeus, por eles serem tão zelosos na lei, eles não viam Cristo ali no Antigo Testamento. No Pentateuco, para eles não viam Cristo, no sentido de que quando Cristo chega, eles não viam que ali estava o cumprimento da lei, que em Cristo estava ali o cumprimento de Moisés, que em Cristo se cumpria o Pentateuco, que em Cristo se via aquela sombra do Antigo Testamento se cumpria em Cristo. Por isso que a mensagem da cruz, quando o Senhor Jesus, o próprio Deus, veio ao mundo, se encarna, revestindo a forma humana, veio a este mundo, viveu como um homem e só sabe o que é sofrer, passou por tribulações, passou por aflições e nos anunciou o Evangelho. Quando ele prega que ele era o próprio Deus, que ele era o cumprimento da lei, que ele era o Filho do homem, os fariseus fecharam os ouvidos. Eles não viam que aquela pessoa que estava na frente deles era o Messias. Eles tinham a crença do Messias, esperavam por um Messias, como todos sabemos, esperavam por um Messias, só que a expectativa deles não foi satisfeita, porque a expectativa deles esperava por alguém, um exército completo, e um homem montado no cavalo, com uma espada do lado, pronto para acabar com o Império Romano. Mas só que Jesus chega como um bebê e cresce, e ali trabalhando com seu pai na carpintaria, e andando ali, muitas das vezes a pé, e para eles isso não fazia sentido. Mas como que pode ser? Para eles isso não fazia sentido, porque eles visualizavam
A visão deles sobre Cristo era outra, sobre o Messias era outra. E Jesus chega, humilde que ele foi, que ele é. E aí acabou com o orgulho deles, acabou com a expectativa deles. E então eles não aceitam a mensagem do Evangelho. E por muitas vezes eles chamaram de Beelzebub, eles chamaram de um aliado a Satanás. Então eles atribuíam o Messias, dizia que ele é Satanás, e não o Messias que eles esperavam. Infelizmente, esse é o que acontece quando nós estamos tão zelosos a uma coisa e que não estamos abertos para entender o significado, para dar muita atenção nas escrituras, entender o significado de cada profecia e prestar atenção no que Deus está nos falando e não estarmos fechados para aquilo que Deus está dizendo. Então, por causa desse comportamento de zelo sem sabedoria, sem conhecimento, ali os judeus, a própria liderança, eles são contra a mensagem do Evangelho. E os crentes, como o Senhor Jesus disse, eles me perseguiram, eles não pararão por aí, eles vos perseguirão também, porque essa perseguição começou comigo. Eles me perseguiram e vocês não estão isentos dessa perseguição. Todos aqueles que me seguem serão perseguidos. Todos os meus discípulos serão perseguidos. Então, não admiremos, como dissemos no último estudo, não admiremos quando ouvimos a perseguição da igreja, porque o Senhor Jesus bem falou, perseguiram a Ele e eles nos perseguirão também. Então, logo, nós a qualquer momento passaremos por perseguição. Então, aqui Paulo diz que, dando o seu testemunho, diz que ele era aquela pessoa que estava na frente da perseguição, pedia permissão, pedia uma carta para perseguir os crentes, para matar, para colocar nas cadeias, para trazer para Jerusalém, para serem julgados, então apedrejados. E esse era o trabalho dele como judeu, como fariseu, zeloso na lei. Porque o cristianismo naquela época era considerado como uma seita. Era considerado como uma seita. E uma seita não era bem-vinda falar sobre a palavra, alguém chegando falando sobre o evangelho que eles não sabem. Para os judeus, eles não sabem o que eles estão falando. Essa era a visão deles, não sabem o que eles estão falando. Então, essa seita merece a morte. Infelizmente, nossos irmãos tiveram que pagar caro por causa da sua fé. E desde lá até hoje, 21 séculos se passaram e a igreja tem passado por várias perseguições, tamanhas perseguições. Então, essa é a influência de Paulo na perseguição. E no versículo 6, ele nos fala da sua conversão. No versículo 6, é o que nós falaremos agora. Ora, aconteceu que, indo de caminho, já perto de Damasco, quase ao meio-dia, repentinamente, grande luz do céu brilhou ao redor de mim. Então caí por terra, ouvindo uma voz que me dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Perguntei: quem és tu, Senhor? Ao que me respondeu: eu sou Jesus, o Nazareno, a quem tu persegues. Então diz que os que estavam comigo viram a luz, sem contudo perceberam o sentido da voz de quem falava comigo. Tendo ficado cego por causa do fulgor daquela luz, guiado pela mão dos que estavam comigo, cheguei a Damasco. Então, esse é o testemunho de Paulo. Ele diz que nessa empreitada, nessa missão de perseguir a igreja, ele estava ali para cumprir mais uma agenda para matar os crentes. Parece que virou normal matar pessoas. Para eles era algo já tinha ganhado a prática de matar pessoas, enquanto que a lei dizia não matarás. Então, não sei se consegue ver. A lei que eles se levantavam, diziam que eram líderes, era uma liderança
que se levantava para ensinar o povo a lei de Deus, essa própria lei os condenava, porque a lei dizia, não matarás. Eles mesmos matavam. Então, logo, não era uma liderança confiável. Não era como uma liderança confiável. Então, diz que nessa empreitada, nessa missão de perseguir os crentes, e junto com seus colegas, ele estava ali, bem furioso com os crentes, estava tão determinado em acabar com os crentes, e o Senhor Jesus aparece para ele. Ele viu uma luz. Essa luz, não conseguimos explicar, mas essa luz foi tão radiante que ele não conseguiu ficar aos pés dessa luz. E quando ele cai, o Senhor Jesus chama Saulo, Saulo, por que você me persegue? E talvez na voz tenha reconhecido de que não era uma pessoa comum, mas sim um Deus falando com ele. Ele pergunta, quem és tu, Senhor? E o Senhor fala, eu sou o Senhor Jesus, Jesus de Nazaré, a quem tu persegues. A quem tu persegues. Então, o Senhor Jesus mostrou para ele que ele estava lutando contra a palavra. Ele estava lutando contra o Cristo. Talvez ele tenha reconhecido, porque o Senhor Jesus foi morto pela liderança judaica. Talvez ele tenha se lembrado da história, ou então porque a Bíblia não fala, os evangelhos não falam que Saulo estava ali, no Sinédrio. Mas provavelmente ele deve ter ouvido a história, como que a liderança judaica crucificou, matou o Senhor Jesus. E quando o Senhor diz que eu sou Jesus a quem tu persegues, talvez naquele momento é provável que ele tenha se lembrado de toda a cronologia do Antigo Testamento, talvez tenha se lembrado de todas as informações que, se é que ele não estava lá quando crucificaram o Senhor Jesus, de toda a história que lhe foram ditas sobre a morte de um homem que se levantou dizendo que era Deus, e ali reconheceu que realmente eles mataram a pessoa errada. Ele sim é Deus. E o Evangelho, a palavra de Deus nos coloca numa situação, podemos dizer, uma situação de tomada de decisões. Ele pergunta, quem és tu, Senhor? E o Senhor Jesus fala, se identifica, e na hora Saulo deve ter, a ficha deve ter caído, como nós dizemos, e no momento deve se sentir culpado. E a Bíblia diz que ficou 3 dias cego, sem ver nada. E o versículo 11 diz que, antes disso, o versículo 10 diz que perguntei, que farei, Senhor? E o Senhor me disse, levanta-te, entra em Damasco, pois ali te dirão acerca de tudo o que é ordenado a fazer. E como eu disse que o Evangelho sempre nos coloca, o Evangelho exige uma resposta, e essa resposta é, e agora? Eu persegui a sua igreja, o que eu devo fazer? Essa resposta deve ser dada à pergunta, e agora? Eu ouvi sobre o Evangelho, ouvi sobre Cristo, ouvi que eu sou um pecador, estou lutando contra Cristo, o que eu devo fazer? O Evangelho exige isso, o Evangelho fala sobre Deus, aquele que é todo-poderoso, que criou todas as coisas, tudo perfeito, que criou o ser humano, e que ele queria essa comunhão com o ser humano, e que ele queria que vivesse para sempre, essa comunhão fosse saudável para sempre. Mas um dia o homem conseguiu, mas o homem, ele se rebelou contra Deus, e essa comunhão foi rompida, e o Senhor Deus promete um Salvador, que é o Senhor Jesus. E ele envia, chegado na plenitude dos séculos. E o Senhor Jesus vem a este mundo e ele nos prega a mensagem, trazendo-nos de volta para Deus Pai. E quando nós ouvimos essa mensagem, qual deve ser a resposta? Ou então, quando nós ouvimos essas verdades bíblicas, nós precisamos perguntar, o que eu devo fazer? Porque o Evangelho exige essa pergunta, o que eu devo fazer? O Evangelho me coloca numa situação
uma situação sem saída. Ou, com saída, você pode ouvir o evangelho e dar as costas, mas o inferno te espera. Ou então você ouve o evangelho e você dá uma resposta positiva. O que eu devo fazer? E então o Senhor Jesus fala para ele: entra na cidade, então ali te dirão o que você deve fazer. Como o homem, o carcereiro, disse, depois de ter presenciado aquele cenário daquela meia-noite, ele disse: e agora, Paulo, o que eu devo fazer para ser salvo? E Saulo, mais tarde, Paulo, ele disse que crê no Senhor Jesus será salvo. E aqui a resposta, quando Saulo pergunta para o Senhor: o que eu devo fazer? E o Senhor Jesus diz que entra na cidade e você ali, alguém te dirá o que você deve fazer. E com certeza o Senhor Deus estava chamando o teu servo Ananias para chegar naquela aonde Paulo estava hospedado, cego, e ali pregaria o evangelho para ele. E nós vemos ali que ele se converte, como nós veremos aqui. O versículo 12 diz assim: um homem chamado Ananias, piedoso conforme a lei, tendo bom testemunho de todos os judeus que ali moravam, veio procurar-me e, pondo-se junto a mim, disse: Saulo, irmão, recebe novamente a vista. Nessa mesma hora recobrei a vista e olhei para ele. Então lhe disse: o Deus de nossos pais, de antemão, te escolheu para conhecer a sua vontade, veres o justo e ouvires uma voz da sua própria boca. Então, segundo a vontade do Senhor, aprove salvar Saulo. O Senhor dando oportunidade para pecadores que não merecem a salvação, como eu um dia, eu era miserável pecador, até hoje continuo um miserável pecador, mas a diferença é que eu tenho Jesus Cristo como meu refúgio, a minha âncora. Isso é que faz toda a diferença. Pecadores que têm um refúgio, que têm Cristo como refúgio. Essa é a diferença, pecadores arrependidos e pecadores que continuam no mundo, sem Deus, no mundo sem esperança e sem Cristo. Essa é a diferença. Então, se você que está ouvindo, se você ainda não tem Cristo como refúgio, esse pode ser o tempo, um tempo da sua conversão. É você reconhecer que você é pecador, que você estava e está até hoje distanciado de Deus, e que a única solução, que você reconhece que a única solução é Cristo, porque Ele é quem traz a reconciliação dos homens perdidos para Deus Pai, através de Cristo Jesus. Você mereceu o inferno, eu merecia o inferno, mas Cristo, Ele nos traz de volta ao Pai, Ele nos tira do império das trevas para o reino, para o seu reino, o reino de paz, para a vida eterna. E o meu desafio nesta manhã é que você não permaneça assim, mas que você faça a decisão de tomar de entregar sua vida para Cristo, assim como Paulo fez. Então, Ananias diz que o Deus te chamou para você conhecer a sua justiça, conhecer a sua vontade, para ouvir a voz da sua própria boca, como fala aqui. E após a sua conversão, versículo 15, já indo para a final, falando sobre a sua missão, o seu chamado, versículo 15 diz assim: porque terás de ser uma testemunha diante de todos os homens, das coisas que tens visto e ouvido. O que muitas das vezes os crentes que eram perseguidos não negaram o Senhor Jesus foi por causa deste versículo 15. Pedro diz: como que nós negaremos o que nossos olhos viram, o que nossos ouvidos ouviram? Como que teremos coragem de dizer que não conhecemos o Senhor Jesus? Talvez talvez ele possa se lembrar do momento em que ele negou o Senhor Jesus, mas que ele dissesse: eu já neguei ele, mas agora não nego ele mais. Então, Ananias diz que terás que ser testemunha diante de todos os homens. Testemunha é você falar o que você viu. Falar o que você viu. Na verdade, esse é o significado de ser testemunha. Quando num julgamento chama-se testemunhas que presenciaram a cena, é para afirmar que sim, nós vimos. Testemunhas oculares. E Ananias diz que a partir de hoje,
você está salvo. Porém, você tem uma missão de anunciar este evangelho, de anunciar essa palavra para todos os homens. E nós vemos que Paulo, ele lutou para isso, para viver essas verdades. Ele diz que das coisas que tens visto e ouvido, como falei, versículo 16, agora, por que te demora? Levanta-te, recebe o batismo e lava os teus pecados, invocando o nome dele. Tendo eu voltado para Jerusalém, enquanto orava no templo, sobreveio-me um êxtase. E vi aquele que falava comigo, apressa-te, saí logo de Jerusalém, porque não receberão seu testemunho a meu respeito. Então, ele, após a sua conversão, ele é batizado. O batismo é representação daquilo que aconteceu, que é a conversão. Ele se entregou ao Senhor Jesus, aquele que o chamou naquela luz, naquele fulgor, e ele se entregou. Ele se entregou ao Senhor Jesus. E nós sabemos que após sua conversão, aqui ele recebe o batismo. Então, o batismo é representação daquilo que aconteceu, que é a conversão. E é possível você se batizar e depois ir para o inferno. Isso acontece quando você não crê no Senhor Jesus como Senhor Salvador. Porque o batismo em si mesmo não tem nenhum valor se não houve a conversão. Então, você que batizou sem saber o significado, veja bem se não é que você não batizou sem saber qual é o significado. E se não sabe qual é o significado, hoje pode ser o dia da sua conversão. Cristo, ele é o Salvador. Ele é o Filho de Deus, é enviado ao mundo para trazer a salvação para todos nós. E se você não crê nessa mensagem, hoje eu te desafio. Então, e nós sabemos, após a conversão dele, Lucas, ele nos apresenta o nome de Paulo após a sua conversão. E era comum na sociedade judaica que quando não tinha um sobrenome, a pessoa era apelidado. Quando não tinha um apelido, a pessoa era apelidado segundo as características do seu físico. Então, alguns falam que Paulo, por significar pequeno, era a demonstração, era a característica do seu corpo, que ele talvez eram como Zaqueu, talvez. Mas alguns dizem que esse nome de Paulo quer dizer pequeno porque agora, estando nas mãos de um grande Deus, todo servo deve ser pequeno. Então, por isso o nome Paulo. Mas não importa se era do porte pequeno, menor, ou se era por ser um servo do Senhor Deus, e Deus grandioso, porque a mensagem que fica para nós é que todos aqueles que são chamados por Deus, que são usados por Deus, são considerados servos pequenos diante de um Deus grande. Assim, nós terminamos um estudo sobre Paulo. Esse é o Paulo que conta seu testemunho e agora ele convertido, um homem que passou a perseguir a igreja e então foi perseguido pela igreja. Aquele que perseguia a igreja agora virou perseguido por causa da igreja. Então, que Deus nos abençoe. Queridos irmãos, Deus está fazendo a obra dele, ele está convertendo os perseguidores da sua igreja e em algum momento, segundo a sua soberania, não sei como, ele tem usado a perseguição para a expansão do seu reino, da sua mensagem e às vezes não entendemos, mas um dia nós entenderemos tudo. Então, que Deus abençoe e que hoje eu te desafio para que você nasça de novo, como Saulo nasceu de novo, e te desafio também você que está aí na sua igreja, convertido há bom tempo, para que você tome uma atitude e pregue o evangelho, assim como Saulo foi chamado para ser testemunha do que viu e do que ouviu a todos os homens. É para isso que Deus nos chama, como uma igreja. Que Deus abençoe.